Bom dia. Bom dia a todos e a todas. Vamos dar início à nossa 26ª Semana Jurídica da Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo. E antes de nós iniciarmos a Semana Jurídica, nós vamos passar aqui uns slides rápidos referentes aos resultados recentes do ENAD da nossa faculdade, para que vocês, alunos, alunas, professores, o nosso corpo funcional possa situar a instituição dentro de todas as instituições de ensino jurídico no Brasil. O ENAD 2022, ele traz para nós uma evolução do ENAD 3 para o ENAD 4, que é digamos assim, um avanço bem expressivo que nos coloca como a única instituição na região do ABCDRM e também da Baixada Santista, né, nessas regiões vizinhas, a obter o ENAD 4 no ano de 2022. Então, o que nós temos aqui? A média da nossa instituição ficou em 52 pontos. Percebam que ela está acima da média de todas as demais instituições, com exceção das instituições públicas, referindo-me a universidades. Quando nós falamos só de faculdades, nós estamos 9 pontos acima das instituições. E o porquê isso? Porque a universidade, ela tem análises, ela tem benefícios, ela tem uma estrutura que permite a ela, até pela presença de cursos de pós-graduação no estrito sensu, ter um avanço na pesquisa trazendo esse ponto. Nós não estamos impedidos de ter mestrado, mas a nossa tarefa é um pouco mais difícil por sermos uma faculdade isolada. Mas estamos muito próximos disso para que nós tenhamos, então, completo todo o objetivo da instituição, que é a graduação, educação, pesquisa e extensão. Nós temos uma atuação muito forte em extensão, junto à nossa comunidade, a graduação, que tem 60 anos de história, falta um avanço na pesquisa, esse avanço não há de demorar. Se a gente compara a nossa faculdade com as outras faculdades de direito, a média Brasil são 45 pontos. A média só faculdades, 43. Estado de São Paulo, 43. E nós, 52. Né? São as razões para que estejamos aqui. Se a gente compara 2018 com 2019, vocês podem ver os avanços significativos, e isso é fruto do empenho de toda a comunidade acadêmica, dos professores, dos nossos alunos, alunas, dos nossos funcionários. Então, passamos a ter, em 2022, uma formação geral superior a 26%, um aumento de 26%, 20% na formação específica, 21% na nota do ENAD contínuo, e isso nos permitiu chegar, como eu disse, ao ENAD 4, lembrando que o teto que nós almejamos é o ENAD 5. Aqui está em outro formato essas notas, né? A avaliação do curso pelos alunos, você vê que a questão da infraestrutura, nós vivemos aí um período grande de reformas, né? Em quase que todos os ambientes da instituição, saímos de uma infraestrutura de 2,31 para 3.
quase 30% de análise positiva dos alunos. Oportunidade de ampliação da formação. Isso tem a ver com a internacionalização, com os convênios, né? E a organização didático-pedagógica também teve uma evolução 33%. Então, são as evoluções de 2018, que é o corte do ENAD, para 2022, esperamos que o próximo siga nessa trajetória. Aqui também, nota padronizada de mestres, 4,86. Praticamente todo o nosso corpo docente tem pelo menos o mestrado. Muito do nosso corpo docente já tem o doutorado e o pós-doutorado. E a nota padronizada do regime de trabalho, que é também um critério de observação do Ministério, de 0 foi para 2,79, que nós passamos a colocar os nossos professores como professores que têm um regime integral na medida em que têm um compromisso dentro das exigências do mérito com a nossa instituição. Então, esse resultado reforça o compromisso da faculdade com a qualidade do seu corpo docente. Investimentos, pesquisa, possibilidade de cursos no exterior, o pós-doutorado que foi feito aqui com parceria com a Universidade de Bolonha. E aqui é o que nós dizemos, a faculdade parabeniza todos vocês, isso é um esforço conjunto. Vocês acompanharam, vocês sofreram e viveram com as obras, vocês mostraram que essas obras foram positivas para a comunidade acadêmica, para a comodidade, para a sala de aula de vocês, né? Reconheceram isso no ENAD, e reconhecer isso no ENAD para nós é fundamental, porque coloca o diploma da instituição num grupo seleto, né? Nós divulgamos recentemente mais uma edição do selo OAB Recomenda. Nós estamos na categoria ou no grupo seleto de 5% das instituições de ensino no Brasil que tem o selo OAB Recomenda em todas as edições. E estamos num grupo seleto de ENAD 4, mas a passos largos para esse ENAD 5, com a vinda da pesquisa, com a vinda do mestrado, o fortalecimento do lato sensu, o fortalecimento da extensão. Então, é motivo de orgulho para todos os professores, é motivo de orgulho para as professoras, é motivo de orgulho para o nosso corpo funcional e para os alunos que estão numa instituição séria, numa instituição que é uma autarquia municipal e que garante empregabilidade e garante a vocês sucesso na profissão que escolheram. Então, parabéns a todos vocês. Agora nós vamos passar para o nosso primeiro evento da Semana Jurídica, né? E a apresentação da palestrante, eu vou pedir para o professor Davi, que é o nosso desembargador do Tribunal Regional do Trabalho, fazer, mas eu quero, antes de mais nada, agradecer a professora Carla Romar. A professora Carla Romar é uma referência no direito do trabalho, está aqui conosco frequentemente nos cursos de especialização, aqui coordenado pelo professor Gilberto Marisco, esteve no nosso concurso recente, onde tivemos o privilégio de aprovar a professora Priscila, e é reconhecida nacional e internacionalmente. Então, abrir a Semana Jurídica com o Júri Simulado, que é uma atividade envolvendo todos os alunos do 1º ao 5º ano, e também com uma palestra da professora Carla Romar, e é isso que a gente se dispõe, a ter vários temas em vários dias,
para que todos se vejam contemplados, né? Então, Carla, meu muito obrigado pela sua presença. Para nós é uma satisfação esse reencontro. A casa está sempre de portas abertas e a gente quer aprender um pouco com você sobre a repercussão da inteligência artificial. Senhor Davi, a palavra é sua, meu muito obrigado. Bom dia a todos e a todos. Primeiro eu vou, dentro do script, ler o que está aqui em referência ao currículo dela. Depois eu faço o meu currículo particular. A professora Carla Romar possui graduação em Direito pela Universidade de São Paulo, doutorado em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, pós-doutorado em Novas Tecnologias de Direito pelo Mediterranean International Center for... eu não sei. Sei que é Direitos Humanos aqui, na Itália. Atualmente, ela é professora assistente doutora da Faculdade de Direito da PUC de São Paulo, professora do Programa de Pós-Graduação em Direito da PUC de São Paulo, professora convidada e coordenadoria geral de especialização, aperfeiçoamento e extensão da PUC de São Paulo, perita em relações trabalhistas pela OIT, Organização Internacional do Trabalho. Acima de tudo, a professora Carla Romar é uma grande amiga, uma pessoa que eu tenho muita consideração. Eu fui aluno dela no meu mestrado na PUC, desde então ganhei uma grande colega, uma grande amiga, e sempre que possível é uma felicidade muito grande ouvi-la. É uma pessoa que tem uma especialidade muito grande em inovações. Tanto que eu dizia para ela que há muitos anos atrás, há cerca de 20 anos atrás ou mais, me deparei com eu que lido muito com as questões de direito coletivo do trabalho e tenho uma especialização nessa área de negociação coletiva. Descobri há pouco mais de 20 anos atrás que a negociação coletiva não deve só resolver problemas nossos pontuais, mas sim problemas estruturais, através de uma tese que ela defendeu, que foi a tese do doutorado dela, sobre o processo de concertação social no país. Usar a negociação coletiva como uma forma de você resolver um problema estrutural até de uma sociedade toda. E eu aprendi muito com isso. Isso era uma inovação na época, hoje já não é mais, hoje é muito comum isso, mas a professora Carla Romar sempre pesquisou esses temas inovadores. Tenho certeza que todos nós seremos blindados aqui hoje com uma grande apresentação, com grandes ensinamentos que ela tem para nos trazer. Então, de parabéns à faculdade por iniciar a nossa Semana Jurídica com um tema tão novo e com uma pessoa tão qualificada para falar sobre esse tema. Obrigado, professor. Bom dia a todos. Fico muito feliz, em primeiro lugar, de estar aqui. Gosto demais da faculdade aqui de São Bernardo. Eu agradeço o convite, professor Rodrigo. Foi muito uma satisfação quando eu recebi sua mensagem para participar dessa Semana Jurídica. Eu estou sempre aqui, né? O professor Gilberto sempre me convida para os cursos de pós-graduação, mas para uma Semana Jurídica é a primeira vez e eu fico realmente muito satisfeita. E vendo grandes amigos, né? Querido professor Davi, com essas palavras, né? A recíproca é verdadeira, nós somos grandes parceiros, né? Desde a época do mestrado, admiro demais, e todos os grandes amigos que estão aqui hoje, professores, né? E vocês, alunos dessa instituição, que eu fiquei felicíssima com o resultado aqui do ENAD, e incentivar cada vez mais essa faculdade a ficar com maior excelência pela, né? E é isso que a gente busca como professores, né, de carreira, porque a minha vida é a docência. Eu sou advogada também, mas se eu tivesse que escolher, não pudesse fazer duas coisas, certamente a docência seria a minha escolha, porque eu faço isso com paixão. E a pesquisa, né? Esse tema que nós vamos falar hoje, o tema de inovações tecnológicas, relações de trabalho, é um tema que está transformando a sociedade, mas transformando o direito do trabalho.
Nós temos que pensar em tudo isso, o mundo de vocês, o mundo de trabalho de vocês, não é o mundo de trabalho nosso quando nós começamos. As grandes dificuldades que nós, né, já um pouquinho mais antigos, temos que enfrentar para nos adaptarmos a esse novo mundo, sem dúvida nenhuma, é evidente, a gente se esforça. Vocês já nasceram no mundo tecnológico, mas vocês têm que ter em mente que esse mundo tecnológico, embora muito bom, ele traz riscos muito grandes para o mercado de trabalho. Então, a gente precisa conversar um pouquinho sobre isso, e acho que esse é o objetivo da palestra, trazida aqui para vocês hoje, para a abertura da Semana Jurídica, tem a ver efetivamente com isso. É uma preocupação, e eu fico muito feliz de possibilitar uma abertura de uma Semana Jurídica com o direito do trabalho e com esse tema, porque, afinal, vocês estão aqui para serem inseridos no mercado de trabalho. Né? Então, esse é o aspecto aqui que a gente vai tratar. Mas eu gostaria de colocar as três partes aqui que eu vou tratar na palestra. Primeiro, nós vamos falar de tecnologia e mercado de trabalho. Os impactos da tecnologia no emprego, os impactos da tecnologia na forma de trabalho. Então, principalmente isso, né? O que nós temos hoje de riscos para o mercado de trabalho a partir dessas tecnologias. Depois, nós vamos tratar da tecnologia como ferramenta de trabalho, e as questões que a gente tem, trabalho à distância, subordinação e poder de direção do empregador, o que muda com essas questões tecnológicas, jornada de trabalho e direito à desconexão, né? Porque a tecnologia também é boa, mas impõe muitas vezes jornadas extensivas, meio ambiente de trabalho e saúde do trabalhador, principalmente a questão da saúde mental. Né? Então, impactos da tecnologia, alguns, eu só separei alguns, como ferramenta de trabalho. Eu uso a tecnologia como ferramenta e tenho esses impactos aí no meu dia a dia. E, por fim, um pouquinho da tecnologia no mundo do trabalho jurídico. Né? Por isso, a importância da excelência do estudo de vocês, da dedicação da faculdade que vocês estudam, para que vocês sejam profissionais diferenciados, porque a tecnologia está colocando quem não tem um diferencial. Né? Aquele que pode ser substituído por tecnologia não vai encontrar lugar no mundo jurídico. Né? Então, isso é real. Portanto, a dedicação da faculdade com vocês e de vocês com vocês mesmos, no compromisso de serem diferentes, profissionais diferenciados, é extremamente importante. Então, eu quero terminar com isso, para incentivá-los ao estudo, à dedicação a uma condição profissional diferenciada, para poder sobreviver bem a este mundo tecnológico. Tá? Então, são os três pontos aqui que eu trouxe para falar com vocês. Então, vamos começar com essa questão de uso da tecnologia e mercado de trabalho, a quarta revolução industrial, desemprego e a qualificação. Né? Alguns dados específicos, né? O que é essa quarta revolução industrial? Na verdade, são essas tecnologias que vocês estão super acostumados, né? Inteligência artificial, robótica, internet das coisas, impressão 3D, nanotecnologia, biotecnologia, enfim, uma série de tecnologias que fizeram com que a gente tivesse uma grande modificação na sociedade, uma grande modificação nos métodos produtivos e, consequentemente, uma grande modificação nas formas de trabalho. A gente, para relembrar aqui, né, a gente divide aí os períodos históricos do trabalho de tecnologia em 4 revoluções industriais. Eu já pensei que já está na quinta, né? Mas, enfim, ainda falando de quarta revolução. Então, a primeira revolução, lá no século, começou no século XVIII e foi até quase metade do século XIX, máquina a vapor, né, e ferrovias. Foi isso que trouxe ali uma grande modificação para o mundo do trabalho. Não vamos voltar, né, a esse tempo, mas só para a gente relembrar que a gente tem aí
formação das fábricas, o comércio se estabelecendo de uma forma diferente, a produção que era artesanal para uma produção em massa, e isso transforma a sociedade, transforma o direito, faz surgir o direito do trabalho, e faz surgir o direito do trabalho porque a exploração humana, que sempre existiu, né, mas em formato de escravidão, servidão, vem para um formato de exploração de trabalho assalariado, que precisava realmente aí de uma regulamentação pelo Estado. Depois da segunda revolução industrial, a gente fala aí do final do século XIX, com o advento da eletricidade e da linha de montagem. Aí entra aquela história, né, do famoso filme do Chaplin, né, linha de montagem, taylorismo, fordismo, e aí a gente tem a segunda revolução industrial. Terceira revolução industrial, já na década de 60 do século passado, que é o início da revolução digital do computador. Começamos a ter o computador sendo utilizado, né, aquelas grandes máquinas, né, de computador que eram um dos verdadeiros jurássicos, né, um negócio absurdo, mas a gente começa a usar o computador. A gente usa, lembra das telinhas nossas, né, mas da idade que eu tinha para lá, vocês nem imaginam o computador grandão com aquela telinha, com a letrinha verde, né, que a gente tinha. E aí a gente começa, então, a ter o computador sendo utilizado. E aí, a virada do século XX para o século XXI veio uma rapidez, né? A rapidez em que a gente passa da terceira para a quarta revolução. A gente tem inteligência artificial, robótica, tudo isso que eu falei, trazendo o século XXI muito diferente para todos nós. Então, só para a gente contextualizar, é isso que a gente está falando. E o que é essa quarta revolução industrial? Em que ela se distingue das outras? Primeiro, a velocidade, a amplitude e a profundidade das modificações. Né? Então, é muito rápido tudo, é muito amplo e muito profundo. Modificações que estão trazendo impactos realmente sensíveis a toda a sociedade. Então, a fusão de tecnologia e a interação entre os domínios físicos, digitais e biológicos é uma coisa que a gente nunca viu antes. E, portanto, a gente tem aqui uma mudança sistemática e profunda, até, né, como um exemplo, que são os trabalhos através das plataformas, né, a forma de interação através de plataformas, que é uma situação que a gente tem aí muito clara. E é muito interessante tudo, né? Ontem eu vou para a Coreia do Sul agora em outubro, e aí eu estava mexendo lá, falei assim, como que eu vou me virar no inglês lá? Deve ser uma dificuldade, né? Vocês estão super acostumados, né? Aí ontem eu fiquei sabendo de um aplicativo de tradução para o coreano, né? Não é o Google Tradutor, não. É um específico lá, que maravilha que é aqui, meu Deus, você fala lá o que você quer falar em português e o negócio fala em coreano, e escreve em coreano com uma facilidade, uma rapidez, que é impressionante. Né? Então, assim, isso tudo é um mundo completamente diferente, que impacta em tudo na nossa vida. Até para uma viagem de turismo, como eu vou fazer, né? Mas se você quiser fazer uma viagem de trabalho, é uma maravilha. Né? Então, essas questões aqui são muito interessantes. Então, a sociedade sofre os impactos disso. Vocês já são dessa geração, talvez não sintam, mas para nós o impacto é muito visível. Então, a gente tem mercados de trabalho que estão ficando enviesados para um conjunto limitado de competências técnicas. Isso é real. Mão de obra generalizada, mão de obra geral. A tendência é uma diminuição, mas aí é que está. Essa é a grande questão. Uma tendência de diminuição em países altamente tecnológicos. Tem dados impressionantes que a gente tem, né, das organizações internacionais, que mostram para a gente que os índices de desemprego são mais altos em países altamente tecnológicos. Os índices de desemprego são mais baixos em países com menor desenvolvimento tecnológico. Mas por quê? Porque esses países com menor desenvolvimento tecnológico ainda têm uma mão de obra e ainda se utiliza de uma mão de obra desqualificada. Enquanto que nos países com alta tecnologia, a máquina
ou a tecnologia substitui as pessoas e, consequentemente, tem mais desemprego. Então, países como o nosso, se a gente não cuidar, nós vamos ficar realmente num país com baixo desemprego, mas com mão de obra extremamente desqualificada e despreparada para esse mundo tecnológico. Um país como o nosso, que tem uma triste realidade, que eu acho, né, de ter muitas empresas contratando auxiliar de serviços gerais. Gente, o que é essa função? Auxiliar de serviços gerais. Ele é auxiliar e de qualquer coisa. Ele não tem a menor especialidade. Né? Então, a gente é um país que tem muitos auxiliares. Vocês, juízes, não veem sempre isso, né? A função, né? Auxiliar de serviços gerais. É muito triste. Então, a gente precisa repensar o que a gente quer em termos de país para que a gente possa competir. Né? Então, isso, a tecnologia traz, portanto, um risco enorme de aumento de desigualdade entre os países e entre as pessoas, sem dúvida nenhuma. Eu escrevi recentemente, isso eu venho falando, né, há bastante tempo, mas a primeira vez que eu usei isso foi lá atrás, mais de 20 e tantos anos, né? Eu falei o tamanho do fosso entre os ricos e os pobres, né? Só que eu acho que a tecnologia está aumentando esse fosso entre os ricos e os pobres de uma maneira, né, muito rápida. E isso aqui é muito real. Metade dos ativos do mundo é hoje controlado por 1% dos mais ricos da população mundial. Enquanto a metade mais pobre da população mundial possui, em conjunto, menos de 1% da riqueza mundial. Né? Então, isso mostra uma coisa impressionante. Isso são dados dos organismos internacionais e a gente está distanciando cada vez mais isso. Tá? Então, esse é um impacto importante. Esse laboratório de aprendizado de máquinas em finanças e organização, que é da Universidade de Brasília, ele analisou 2.062 ocupações, 25 milhões de empregos, ou 54% do total, estão alocados em funções com probabilidade alta, de 60% a 80%, ou muito alta, 80% de automação. Ou seja, dessas 2.062 ocupações que, né, geram aí 25 milhões de empregos, a gente tem quase 80% da possibilidade dessas pessoas serem substituídas pela tecnologia, né? O que vai causar cada vez mais aí um alijamento das pessoas do mercado de trabalho. A densidade de robôs por região, né? A gente tem aqui, obviamente, a Ásia, a Europa e os Estados Unidos como os grandes países que substituem a mão de obra por robôs, né? Então tem aí, isso são dados recentes, até 2022, e, portanto, eles estão cada vez mais utilizando robôs, né? Você vê, a Ásia tem uma densidade de robôs de 168 robôs por cada 10 mil trabalhadores. Na Europa, isso é mais, né? E os países como Suécia, como a Alemanha, a Suíça, usam um número enorme de robôs na sua produção. Então, isso aqui é a tecnologia. E aqui a questão do emprego, né? Então, ó, esses dados, os últimos dados são de 2016, mas Coreia do Sul, Singapura, Alemanha, Japão e Suécia, que são países altamente tecnológicos, têm um índice de desemprego muito maior do que Catar, Camboja, Bielorrússia, Níger e Laos, que são países extremamente subdesenvolvidos. Por quê? Porque a mão de obra é uma mão de obra generalista, uma mão de obra que não tem especialização e faz qualquer coisa, né? Então, não tem desemprego, mas não tem qualidade dessa mão de obra. Muito bem. Então, a gente tem essas novas tecnologias, a economia de plataforma. E como se dão essas relações de trabalho? Essa é a grande discussão. Existe vínculo de emprego, não existe vínculo? E qual é o impacto disso tudo no direito de trabalho? Não vamos aqui, obviamente, falar de plataforma e dessa eterna discussão se existe vínculo ou não existe vínculo. Mas, independentemente de qualquer coisa, o que eu digo para vocês é que nós precisamos reformular os sistemas de proteção para qualquer tipo de trabalho. Independentemente de se reconhecer como vínculo ou não, nós precisamos de um sistema de proteção. E eu falo, Davi,
né, que a gente já tem no Brasil uma forma excepcional de abarcar todo tipo de trabalhador, que é o nosso artigo 7º da Constituição. O artigo 7º da Constituição, quem colocou na nossa cabeça que é uma previsão para empregados? A própria Constituição diz, são direitos dos trabalhadores, além de outros que visem a melhoria de sua condição social, e daí enumera lá uma série de direitos. Então, por que não aplicarmos direitos, talvez nem todos, talvez o 13º salário seja tipo de emprego, mas a gente tem ali uma série de limitação de horas de trabalho, um pagamento mínimo, que pode ser aplicado para qualquer trabalhador, independentemente de ter vínculo de emprego ou não. Então, o que eu quero trazer aqui é que essas novas tecnologias estão colocando pessoas no mercado de trabalho sem um sistema de proteção. Então, para que a gente tenha um menor impacto da tecnologia, a gente precisa repensar o direito do trabalho para encontrar soluções de proteção no meio de tudo isso. Então, o desemprego é evidente, aqueles que têm algum tipo de trabalho, nem sempre é o trabalho tradicional, como foi previsto pelo direito do trabalho, então a gente precisa encontrar soluções de proteção. Né? Então, esse é o contexto aqui. Bom, e a gente tem, então, essas plataformas digitais, como sendo, sem dúvida nenhuma, aí um novo contexto do futuro do trabalho, mas eu vejo que isso não é o maior problema. A tecnologia das plataformas não é o maior. O problema está, do meu ponto de vista, na robotização do pensamento humano, que é a inteligência artificial. Eu acho que as plataformas, elas significam uma forma de trabalho humano diferente. O ser humano podendo oferecer seu trabalho através dessas plataformas, mas ainda é trabalhando. A grande questão é a substituição efetiva do ser humano pela inteligência artificial. Né? Então, o que a gente fala hoje é de robotização do pensamento, e não mais robotização do trabalho. Né? A robotização que substitui o trabalho é indústria. Agora, a robotização que substitui o pensamento humano, ela pode ser usada em qualquer setor, e não mais só na indústria. Então, obviamente, que a gente tem aí, claro, né, a gente fala, tem coisas que a inteligência artificial não substitui. Será até quando? Né? Então, pensamento, lógica, né? Raciocínio, eu acho que a tecnologia substitui. Talvez o sentimento, talvez a percepção, mas são muitas questões aí substituídas pela inteligência artificial. Então, os robôs são tecnologia da indústria, quanto mais industrializada uma economia, maior a quantidade de robôs, mas o desemprego provocado pelos robôs é fenômeno nos países industrializados. Agora, os efeitos da inteligência artificial são muito maiores e muito mais extensos. E por quê? Né? A tecnologia da inteligência artificial numa economia global permite, portanto, a substituição do ser humano por esta tecnologia. E é uma tecnologia que pode ser utilizada em todo o mundo, independentemente de nós termos robôs na indústria. Né? Então, essa é uma questão muito relevante. E aí a gente volta para aquela situação. Nos países que não têm tanta industrialização, o índice de desemprego é baixo, mas a mão de obra desqualificada, facilmente substituível pela inteligência artificial. Então, nós vamos começar a ver nos países também menos desenvolvidos, o desemprego aumentando cada vez mais. Né? Então, esse é um contexto aqui bem relevante. Então, a gente tem uma preocupação mundial sobre todas essas questões. Né? A OIT tem discutido isso já há algum tempo. Em 2017, a OIT criou uma comissão específica, uma comissão mundial sobre o futuro do trabalho. Então, estão examinando profundamente todas essas questões. Eu recomendo fortemente vocês a visitarem o site da OIT, é um dos sites mais completos que eu conheço
não a OIT Brasil, tá? Visitem o site da OIT mesmo, que é www.ilo, International Labour Organization.org. E este site ele tem em 3 línguas, ele tem em espanhol, em inglês e francês, algumas partes traduzidas também para outras línguas a gente encontra em português, mas a maior parte são só nessas 3 línguas. Mas, gente, é uma fonte de pesquisa interessantíssima. Então, se vocês entram no site e colocam temas, vocês têm um tema específico, futuro do trabalho. E ali vocês têm material para ler, é muito interessante. Né? Então, eu recomendo que façam isso. A gente tem a Constituição Federal de 88 aqui no Brasil, já preocupada com tudo isso. Tem uma previsão lá absolutamente esquecida, né? E que está sendo repensada novamente diante de todas essas circunstâncias. A Constituição prevê proteção das relações de trabalho contra a automação, como um direito fundamental dos trabalhadores. Então, é necessário nós pensarmos realmente numa regulamentação nacional sobre o tema, para que a gente possa ter uma melhor equalização de tudo isso. E uma regulamentação efetiva em nível mundial também é importante, é isso que na OIT está se discutindo. Tratados internacionais, tratados de comércio, os impactos trazidos pelas transnacionais, com essas empresas transnacionais, com a utilização dessa tecnologia. Então, tudo isso é uma questão muito importante, né, gente? A gente pensar que empresas, a gente vai falar, empresas podem mudar de um país para o outro, as multinacionais, mas era tudo mais difícil. Hoje, a facilidade de uma empresa sair de um país e ir para outro, sair e ir para outro, é muito grande. Né? Então, essas questões, e principalmente porque a grande maioria das empresas hoje são empresas virtuais, né? Ninguém sabe aonde está, ninguém sabe quem controla, quem domina e de que forma domina. Né? Então, isso aí tudo é muito interessante. Tá? Então, tecnologia, inteligência artificial, aplicativos, monitoramento, fiscalização das atividades realizadas pelos trabalhadores, os algoritmos como proteção e dispensa de trabalhadores, tudo isso agora a gente já começa a entrar no campo das relações efetivas aí de trabalho. Né? Então, a tecnologia, no primeiro momento a gente falou de uma forma rápida, obviamente, isso aí são anos e anos, né, que a gente tem ali, que pode ficar estudando esses temas, mas para vocês verem o impacto. E agora a gente já começa a entrar nesse contexto da tecnologia nas relações de trabalho. E a questão, então, da inteligência artificial, a questão dos aplicativos para monitoramento e fiscalização das atividades, e principalmente a utilização dos algoritmos para promoção e dispensa de trabalhadores. Né? Isso é uma questão muito relevante e que não é futurologia, é verdade. Né? Diversas empresas no mundo têm se utilizado disso, controlam através dos aplicativos a performance dos trabalhadores e o algoritmo que vê se a performance está boa ou não para dispensar ou não. E o algoritmo é que faz análise de currículos para contratar ou não, e aí tem critérios discriminatórios, e também o algoritmo faz análise dos trabalhadores para promover ou não, né, se ele tem performance ou não para ser promovido. Então, a gente tem falado no Brasil de dispensa em massa de trabalhadores essa semana que passou. Eu fui para Minas, infelizmente, uma empresa minha cliente dispensou 800 trabalhadores, porque encerrou as atividades, então a dispensa coletiva, fomos fazer negociação e tal, para a finalização da empresa 800 trabalhadores. Mas é uma dispensa nesse contexto. Mas você receber uma dispensa de uma empresa que funciona rapidamente, 200, 300, 400 trabalhadores, porque o algoritmo recomendou, né, é extremamente importante a gente pensar em tudo isso. Tá? Muito bem. Então, essa ideia toda, análise de currículos, recrutamento, seleção, critérios discriminatórios
nessas contratações, que isso também tem sido muito discutido. O que um algoritmo pode pensar para dizer se aquela pessoa é apta ou não ao trabalho? Critérios pré-definidos que alguém definiu. E muitas vezes esses critérios são critérios que historicamente vêm de uma discriminação e que acabam alijando pessoas, muitas vezes, do mercado de trabalho por critérios discriminatórios impostos por esses algoritmos. Né? Então, é outro ponto aqui que a gente tem que pensar. Né? Então, vamos lá. Né? Visto essa questão do mercado de trabalho, visto essa questão já da utilização disso, já se aproximando, vamos agora falar um pouquinho do uso da tecnologia como ferramenta de trabalho, né? E alguns aspectos aí importantes. Então, a gente tem aqui um controle dos trabalhadores pela tecnologia, sem dúvida nenhuma, que começou com a história da internet. Isso aqui é o começo, né? Que a gente tinha, os juízes aqui presentes, a gente, advogado trabalhista, pode ou não pode monitorar o acesso à internet, pode ou não pode monitorar o e-mail do trabalhador, aquela possibilidade de monitoramento remoto, né, do que o empregado está acessando ou não acessando. Eu me lembro que eu, no meu escritório, naquela época, investi numa tecnologia para impedir acesso a sites externos e tudo mais. As empresas, então, maiores, com mais força, utilizaram disso para impedir acessos, né, e perda de performance, porque ficavam acessando a internet na hora de trabalho, e também para evitar danos às redes e tudo mais. Isso foi o primeiro momento. Né? A gente começou a discussão sobre os equipamentos, né? Aplicativos, monitor, notebook, telefone celular, isso é controle, não é controle, implica em jornada, hora extra, não implica, tal. Depois a gente já começou. Redes sociais, mídias sociais. O empregador pode fiscalizar, né, a vida privada do empregado, ou pode usar o que está nas redes sociais para analisar se vai contratar ou não alguém, e isso tudo continua. Né? Então, publica ou não publica. Eu trabalhei num caso bem interessante disso, né? Interessante e triste ao mesmo tempo, mas eu trabalho para várias empresas da área de saúde, hospitais e tal, e um hospital de altíssimo nível aqui em São Paulo, né? Algumas enfermeiras da UTI desse hospital resolveram fazer uma festinha lá no horário do plantão delas, né? E cheguei que elas estavam comemorando, e aí, comemorando, fazendo lá essa comemoração, tiraram fotos, filmaram e tal, e publicaram nas redes sociais. Né? Publicaram nas redes sociais. Um parente de uma pessoa que estava internada há bastante tempo no UTI, numa situação crítica, acaba indo todo dia lá, fez amizade com as enfermeiras, tinha o Instagram lá da enfermeira e viu a postagem delas com o uniforme, né, o logo do hospital, e atrás, elas filmando atrás dos leitos ali, não aparecia o rosto de ninguém, mas entenderam que aquilo era desrespeito às pessoas que estavam no estado crítico de saúde, fazendo uma festa, uma comemoração e postando na rede social. Né? E aí, então, dispensaram por justa causa as enfermeiras, em razão dessa publicação na rede social, porque viram. Né? Agora, não é bem pela rede social, é porque o que elas fizeram no ambiente de trabalho. Mas é isso, alguém de fora vê uma rede social, fala para o empregador aplica a punição, porque ficou sabendo. Então, essas questões todas que a tecnologia hoje traz aí no dia a dia. O tempo inteiro a gente está vendo isso, consultas sobre isso, vocês, juízes, não julgando questões sobre isso, porque a tecnologia tem essas questões. Aplicativos, né? WhatsApp, Telegram, Spotify e tudo mais, também como ferramenta de trabalho, e muitas questões que são trazidas de problemas em razão dessas tecnologias. Então, hoje, os grupos de WhatsApp de trabalho
questões de dano moral, de assédio moral nos grupos, questão de discriminação, questão de uma série de problemas decorrentes disso. Horas de trabalho, né, o WhatsApp sendo acessado a qualquer momento e tudo mais. Então, isso. E a biometria, ou até reconhecimento hoje de IRIS, muitas empresas utilizam-se disso, também como uma forma de controle. Então, veja, a tecnologia vai evoluindo e vai sendo utilizada no dia a dia de trabalho e vai trazendo uma série de questionamentos importantes aí para o mundo do trabalho. Né? Aí, discussões sobre intimidade e privacidade do trabalhador, né? Se essas tecnologias podem ser utilizadas ou não, se tecnologias que são da vida privada podem ser utilizadas ou não pelo empregador, uma série de situações. E hoje, né, que a gente começou muito com a pandemia, o trabalho à distância, é a questão, por exemplo, de reuniões feitas com a câmera aberta. Eu tenho empresas, clientes, que é padrão adotado que só se faz reunião com a câmera fechada. Ninguém abre a câmera. Ninguém. Para não invadir a privacidade, porque os trabalhadores estão em casa. Outras estabelecem a necessidade de colocar aqueles fundos para que não veja, né, a casa da pessoa, porque senão é uma invasão de privacidade. Então, é um mundo, Davi. Você não imagina o tipo de consulta que a gente recebe nos escritórios do dia a dia. É muito interessante. Né? Então, essas questões de intimidade e privacidade que a tecnologia vai gerando aí discussão. E é muito interessante, eu trouxe aqui a LGPD, o artigo 20 da LGPD, né? Que ele fala o seguinte: o titular dos dados tem direito a solicitar a revisão de decisões tomadas unicamente com base em tratamento automatizado de dados pessoais que afetem seus interesses, incluídas as decisões destinadas a definir o seu perfil pessoal, profissional, de consumo e de crédito, ou aspectos de sua personalidade. Né? Então, já temos ali discussões da possibilidade de aplicação desse artigo 20 pela utilização por empregadores de tecnologia que vasculham a vida toda do trabalhador a partir de todas essas ferramentas e tecnologias que a gente tem ali colocadas à disposição. Muitas vezes, ferramentas usadas de forma privada pelo trabalhador e muitas vezes colocadas à disposição pelo próprio empregador, mas que permite uma fiscalização e um controle enorme de tudo isso. Tá? Então, o artigo 20 da LGPD pode ser aí um aspecto relevante. Tá? Eu estou passando os temas, gente, porque é muita coisa, né? Não dá para a gente se aprofundar em tudo, mas, enfim, né? Outro tema que a gente tem aí nas relações de trabalho é essa questão do home office, do teletrabalho, a possibilidade de você trabalhar em qualquer lugar, né? Os nômades digitais, e todo esse novo formato de trabalho que a gente tem a partir aí da tecnologia. A gente passou a ter uma regulamentação do teletrabalho na CLT, a partir da reforma trabalhista de 2017, mas que é insuficiente, muitas vezes, para questões surgidas a partir desse trabalho à distância. Né? São muitas as questões e que impactam efetivamente no dia a dia de trabalho. Né? Então, questões até, vocês que são alunos, né, consultas que a gente recebe, estagiário que quer ser estagiário à distância, né? Ele não quer fazer estágio presencial. O estagiário foi morar nos Estados Unidos e quer continuar fazendo estágio, né? Então, assim, mas é faculdade. Não, mas ele está numa época da faculdade agora que é só trabalho remoto. Ele pode ficar lá nos Estados Unidos e fazer estágio. São coisas assim que a tecnologia que permite, né, a gente ter essas discussões. E, agora, o mais importante de tudo isso é a discussão sobre jornada de trabalho, né, períodos de repouso, limitação de horas de trabalho e períodos de interrupção do contrato, como férias e tudo mais. A tecnologia tem transformado a vida da gente para uma vida sem parar
na tecnologia. A gente não para, né? A gente está o tempo inteiro olhando, a gente está o tempo inteiro mexendo, a gente está o tempo inteiro aqui mesmo, olha, todo mundo quase olhando o celular, né? Ninguém para de olhar o celular para fazer outras atividades. Então, essas questões são questões que, na vida privada, né, já trazem impactos, mas a questão para o trabalho. Você receber mensagens a qualquer horário do dia, a qualquer horário da noite, em qualquer dia, em qualquer período, mesmo que você esteja em férias, e você ter que pelo menos olhar aquilo, né, isso traz discussões sobre saúde mental no trabalho, sobre direito à desconexão do trabalhador. Alguns países do mundo já têm leis estabelecendo proibição para os empregadores enviarem mensagens fora do horário de trabalho. O primeiro país adotado é a França, que adotou uma lei proibindo os empregadores de mandarem mensagem em horários de descanso, em horários de intervalos e horários de férias e fora da jornada de trabalho. Mas, né, nem sempre isso é respeitado e nem sempre o trabalhador consegue efetivamente se desligar. Né? A possibilidade de remotamente você acessar as redes da empresa e continuar trabalhando. Então, tudo isso é a questão que a tecnologia traz para nós. E uma questão, então, de tudo isso é o aspecto da subordinação e poder de direção, controle de jornada de trabalho, vigilância, rastreamento do trabalhador, onde quer que ele esteja, né? E os limites que tem que se impor a esse poder de direção do empregador. Utilização de tecnologia com finalidade pessoal, não pode o empregador interferir. Redes sociais, né? Aí tem toda aquela discussão, pode ou não pode o empregador ou o pretende empregador usar a rede social como fundamento para contratar, para dispensar, etc. A aplicação de punição pode ou não pode ser aplicada a partir dessas tecnologias e a questão da privacidade, como eu disse para vocês. Né? Então, são temas aí, todos para a gente pensar, muito relevantes. Né? E essa ideia da desconexão. Hoje se fala muito disso, o direito à desconexão, o direito a não ser importunado, não ser acionado pelo empregador nos períodos que não são períodos de trabalho. Né? E eu mesma, né, eu tinha essa mania, né? Porque eu sou meio workaholic, né? Eu não tenho horário para trabalhar, mas... só que eu sou dona do escritório, né? Então, eu trabalho da hora que eu quiser, quando eu quiser, sábado, domingo, segunda, no dia sem parar. O problema é que eu pegava horários malucos e final de semana e domingo, e já aproveitava para eliminar todas as coisas que eu precisava, para que segunda-feira a pessoa fizesse. Não estava pedindo para fazer no domingo ou fazer de madrugada. Só que mandava as mensagens nesses horários. Mandava. Depois eu comecei a tocar que eu não podia mandar as mensagens nesses horários. Né? E aí eu descobri a tecnologia, que é uma coisa simples, para quem conhece bem, mas para mim foi uma... que eu coloco o horário que é para enviar. Né? Então, aí eu já deixo tudo pronto, mas só envia na segunda-feira, no horário do expediente. Né? Então, todo esse cuidado que o empregador tem que tomar com essas questões de tecnologia, mas não se toma esse cuidado em geral. Né? Então, essa é a ideia. O direito ao lazer é um direito social e, portanto, não respeitado o direito à desconexão tem sido entendido como um dano existencial à pessoa, e principalmente porque tem causado sérios problemas de saúde mental nos trabalhadores. Né? Então, a gente tem hoje a ideia de estresse, pânico, depressão, burnout, tudo isso como fruto de uma conexão excessiva. E nem sempre é só do trabalho, né? Mas o trabalho é um fator bastante relevante para a caracterização dessas doenças. Né? Então, o meio ambiente do trabalho é de responsabilidade do empregador, nas dependências da empresa, mas hoje também fora das dependências da empresa,
conta da tecnologia. Então, o trabalho à distância ou não interessa, mas se o empregado está fora das dependências, o empregador também tem que preservar a sua saúde e a sua integridade. Então, a saúde física, o excesso de horas e esse trabalho sem parar traz, né, doenças específicas de ergonomia, visão, audição, etc. Mas as doenças mentais que têm aumentado aí de forma impressionante por conta da tecnologia. Tá? Então, aqui alguns desafios e riscos, né, nesse contexto. A ideia de desigualdade e exclusão digital, o impacto das tecnologias na ampliação das disparidades sociais, a necessidade de uma regulamentação e ética nesse uso da tecnologia, proteção dos direitos dos trabalhadores e questões éticas no uso da inteligência artificial e Big Data, segurança cibernética, os riscos associados ao trabalho remoto e à digitalização de dados é também uma preocupação que as empresas têm e o mundo hoje tem em razão de tudo isso. Né? Então, veja, são vários temas, gente. Aqui eu tenho um semestre de curso, né, sobre essas questões inteiras. Né? Aqui dá para a gente falar em 1 hora, né, alguns flechas, mas para vocês verem que o assunto é bastante complexo. Né? E aí a gente vai passar, então, já para ir finalizando, para algumas questões como tecnologia e o mundo do trabalho jurídico. Transformações na prática jurídica e impacto no papel dos profissionais, advogados, magistrados e servidores também. Né? Porque muitos dos trabalhos podem, né, ser substituídos pela inteligência artificial. Então, por exemplo, né, ações de massa, né, aquelas ações principalmente de consumo, da área de consumo do consumidor, né, o Hilton é especialista nisso, né, Hilton? Então, essas ações de massa, a gente tem uma possibilidade de que sentenças sejam feitas em massa também pela inteligência artificial. Né? Os sistemas hoje de dados, né, talvez a gente precise de tantos servidores mais no Poder Judiciário, se a gente pode utilizar, como a gente não precisa de tantas pessoas mais para utilização dos escritórios de advocacia. Né? Então, impacta no mundo jurídico como um todo. Né? Então, é necessário a gente ter tantos juízes, talvez separando o que são ações que precisam realmente de um raciocínio, de uma percepção, de provas, etc., e outras que são ações de massa, ações mais generalizadas, que podem ser substituídas. Né? Então, isso daqui é bem interessante. Agora, especificamente para advogados, não vou falar de servidores e magistrados, que não é a minha área, mas especificamente para advogados. Né? A gente tem aqui, ó, a automação de tarefas repetitivas, isso daqui sem dúvida nenhuma. Advogado, para fazer tarefa repetitiva, a gente não precisa mais. Né? Então, replicar sempre a mesma coisa não é necessário. Então, por exemplo, na área de contratos, né? Para fazer contratos, esses contratos digitais, contratos sempre iguais, para que eu preciso de um advogado? Né? Não tem a menor necessidade. Para fazer due diligence, por exemplo, que era um trabalho que eu, quando começaram essas due diligence lá atrás, vocês já perceberam que eu sou velhinha, né? Tudo que eu conto lá de trás, né? Eu sou bem velhinha. Mas lá atrás, a gente ficava em 2 semanas integrado naqueles dados, naquelas informações das empresas, para depois fazer relatório de due diligence para quem quer comprar a empresa. Hoje não é mais necessário. Né? A tecnologia faz due diligence com uma rapidez enorme. Né? Então, a gente tem aí análise de grandes volumes de documentos de uma forma muito rápida pela inteligência artificial. Né? Então, tudo isso facilitado pela tecnologia. Então, advogado, para fazer tarefas repetitivas, não tem sentido mais. Né? Ou, eu, quando comecei estagiária, a gente lia diário oficial, veja, né? E fazia recorte de diário oficial. Né? Então, eu sentava lá na mesa do diário oficial, lia tudo, tinha que ter com cuidado, recortar
né? Isso já foi substituído há tempos e cada vez mais, né, com rapidez essa questão. A análise e previsão de resultados legais. Esse é um aspecto também extremamente relevante no mundo da advocacia. Os sistemas de inteligência auxiliam na análise de jurisprudência, precedentes legais, para prever desfechos de casos, auxiliando advogados na elaboração de estratégias mais eficazes. Os algoritmos analisam decisões passadas para identificar padrões e fornecer probabilidades sobre como o juiz pode decidir em caso específico. Se eu colocar lá, Erotilde, Nem precisa de sobrenome, porque... Nem precisa, mas enfim, se eu colocar, eu vou saber tudo que a doutora Erotilde julgou sobre aquele tema com uma rapidez absurda. Né? Não preciso mais fazer pesquisa de jurisprudência como fazer análise. Então, eu já sei quais argumentos usar numa peça se a doutora Erotilde era a julgadora daquele caso. Né? Então, isso é muito importante no âmbito da advocacia. Não preciso mais gastar tanto tempo com a pesquisa e ter pessoas específicas para isso. Automação de contratos e os smart contracts, né, que são outras coisas, contratos inteligentes, que são executados automaticamente, com condições pré-determinadas e tudo mais, sem necessidade de intervenção humana. Né? Então, isso tudo impacta bastante na necessidade de advogados contratualistas. Né? Depende do contrato e do preciso. Tá? E aí, então, qual é o impacto disso no mundo dos advogados, para o trabalho do advogado? É necessária uma mudança de foco. Com a automação, então, de tarefas repetitivas, o advogado ele tem que se concentrar em atividades que exigem habilidades analíticas, estratégicas e interpessoais, negociação, advocacia e aconselhamento de clientes. Então, eu preciso ter esse diferencial, porque se eu não tiver esse diferencial, o tempo necessário para realizar essas tarefas, é possível que o advogado ofereça serviços com maior valor agregado para o cliente, ao invés de gastar tanto tempo com serviços que podem ser substituídos pela máquina, que eu posso fazer o diferente para clientes. Então, hoje, por exemplo, no meu escritório, um grande hit de venda, né, de contratos para a gente, para fechar um contrato, na verdade, a apresentação de relatórios absolutamente personalizados e específicos com uma rapidez. Eu não preciso mais ficar conversando com o cliente, falando, tal, eu mando os relatórios. Você tem tantas ações profissionais de periculosidade, é sempre com o mesmo advogado, as ações giram em torno de tanto, você nada, tudo sobre aquele tema. O gestor da empresa já sabe daquilo. Então, isso eu já mando para ele automaticamente. Agora, o que eu preciso? Eu preciso falar para ele, o que você pode fazer para diminuir o número de ações com periculosidade? Quais estratégias a gente vai adotar para fazer isso? Então, por exemplo, uma das grandes estratégias que a gente fez, claro, dependeu de investimento do cliente, mas foi segregar, uma empresa de carga, fazer uma construção segregada e especializada para cargas perigosas, para cargas de risco. Porque antes todo mundo que trabalhava ganhava periculosidade. Ele diminuiu para esse tamanho de pessoas. Por quê? A gente começou a mostrar que isso era um grande problema e aconselhamos, olha, segregação de cargas, né? Você tem que ter tanto de distância, você tem que ter isso, aquilo, outro. Pronto, a gente resolve essa questão. Né? Então, esse é um exemplo, e diversos outros exemplos do aconselhamento para o advogado que tem, e serviços de maior valor agregado. E os desafios éticos e regulatórios. Né? A adoção da inteligência artificial levanta questões sobre a responsabilidade, transparência e os viés dos algoritmos. Né? Então, essa ideia de utilização desses algoritmos na prática jurídica tem sido discutido sobre o aspecto ético,
especialmente no que se refere à proteção de dados dos clientes e a consumo interior, que é no momento, então, também que você usa essas tecnologias, você tem que tomar todo cuidado para que essas informações, obviamente, não sejam divulgadas de uma forma ampla. Né? Então, é necessário regulamentar isso, né? Estabelecer, eu acho que a OAB tem um papel importantíssimo nessas questões éticas de utilização da inteligência artificial e novas competências, então, e oportunidades, já estamos terminando, necessidade de novas habilidades. Profissionais do direito, então, precisam se familiarizar com a tecnologia. Eu acho que para vocês é mais fácil, mas, nem tanto, gente, eu tenho uma dificuldade enorme de contratar pessoas que tenham, advogados que tenham essas habilidades tecnológicas. É impressionante. E são jovens. Eu falo, nossa, eu que já sou uma velhinha, conheço mais do que você, não é possível. Né? Então, não adianta só mexer no celular, tem que se ver. A gente tem, ultimamente, a advocacia tem se dedicado a feiras específicas de tecnologia, né? Para utilização do trabalho jurídico e tudo mais, então precisa se especializar em tudo isso. E uma capacidade de interpretação das recomendações utilizadas pelo sistema de inteligência artificial. Não basta simplesmente entregar o relatório ou aquilo que a inteligência apresentou, tem que interpretar e saber. Então, a necessidade de ser um advogado que tenha essa visão ampla, que tenha essa visão analítica de todas essas informações. E o surgimento de novas áreas jurídicas. As áreas jurídicas tradicionais vão permanecer, mas hoje há no mercado de trabalho de vocês muitas outras áreas possíveis, né? Então, privacidade de dados, questões éticas associadas ao mundo de inteligência artificial, várias outras, regulação de tecnologias emergentes. Então, é importante advogados especializados. Os grandes escritórios full service do país estão com áreas específicas dentro desse contexto de tecnologias, né? Então, é muito importante os advogados também se gostar, se interessar, ter mais esses campos de atuação. Né? E aí, os impactos nas estruturas organizacionais, os escritórios de advocacia estão se reestruturando, né? Dando maior ênfase para a tecnologia, com menos profissionais contratados, isso é real, né? Sem dúvida nenhuma. Isso já vem, gente, de PJE foi assim, para mim é filho estagiário. Eu era estagiária que gastava sapato para ir para o fórum, né, na minha época. No momento que você não precisa mais nem ir para o fórum, né? Então, qual é o sentido? Eu não vejo muito sentido, porque às vezes eu vou mandar estagiário, às vezes eu fico, será? Né? Porque não tem tanta disponibilidade e não tem mais a necessidade, e o estagiário não tem tanta disponibilidade e muito interesse, muitas vezes. Então, né? E a mesma coisa, advogados que não têm um diferencial, não têm necessidade mais. Então, a reestruturação, diminuição do tamanho dos escritórios e tudo mais. E a questão que se coloca é uma ameaça à profissão? Eu entendo que não. A inteligência artificial vai substituir, sim, algumas atividades jurídicas, mas julgamento, empatia, negociação permanecem essenciais. E isso só o ser humano, por enquanto, né, pode fazer. Espero que só a gente possa fazer. Então, a inteligência artificial é utilizada como mais uma ferramenta que complementa e não substitui completamente a mão de obra do advogado. Mas vocês precisam ser diferentes. Porque se for advogado para atividades repetitivas, não precisa mais de advogado. Tá? Então, esse é o grande recado que a gente tem aí. Então, as perspectivas futuras, uma evolução contínua, e uma evolução contínua homem e máquina, a gente vai ter que trabalhar com isso, e a prática jurídica será cada vez mais caracterizada por essa colaboração entre humanos e máquinas. Né? Então, a inteligência oferece os insights, otimiza processos, mas as decisões finais e estratégias continuam sob responsabilidade aí dos profissionais.
Tá bom? Então é isso, gente. Desculpa a rapidez, muito assunto, mas espero ter contribuído aí de alguma forma. Muito obrigada. Vamos lá. Primeiro, quero agradecer a Carla pela palestra. Temas que até ultrapassam, né, o próprio direito do trabalho, porque cada vez mais a gente observa os impactos do direito do trabalho, não só na relação do empregador e do empregado, mas também no âmbito do direito digital, no âmbito do direito tributário, no âmbito social, né? Eu recebi um casal de parentes que estão já há alguns anos vivendo em Lisboa. O marido belga, que presta serviços para uma empresa norte-americana, à distância, e ela que presta serviços para uma consultoria aqui no Brasil, a Tendências. Então, combinou. Ela trabalha de Lisboa, o marido trabalha de Lisboa, porque para ele a vida e as viagens pela Europa, e até para visitar clientes na América do Norte, tudo para ele ficou mais um hub, digamos assim. Né? E eles me diziam do aumento de custo para a locação de imóveis em Lisboa. E o porquê disso? Não por uma maior renda que se obtém nas atividades profissionais em Portugal, mas pelo que Lisboa oferece para estrangeiros. Então, o número de californianos hoje em Lisboa é grande. Então, é o americano que mantém um vínculo empregatício no estado da Califórnia, tem uma boa renda, equiparada à renda dos portugueses, é muito menor, e mora em Lisboa com as condições que a cidade oferece. Mas o que acontece? O português está tendo que migrar para as cidades vizinhas, porque já não consegue mais suportar o aluguel em Lisboa. Eu estou falando do americano, mas com o europeu também, porque o francês ele também ganha bem, bastante melhor que o português, o inglês, o alemão. Então, eles vêm porque o clima em Portugal é bom. Portugal ainda apresenta uma boa segurança, né, uma estrutura Europa. E qual é a relação disso para o português? Que está vendo o custo de vida aumentar. Né? E qual é a relação trabalhista desses estrangeiros em Portugal? Qual é o vínculo tributário desses estrangeiros em Portugal, que também estão se servindo do serviço público português? Então, direito tributário, direito civil ligado ao aspecto das locações. Eu tinha um contrato, eu quero romper, porque hoje a oferta está muito maior do que a procura, está muito maior do que a oferta. Então, há uma intersecção de todos os ramos, por isso que Portugal está meio, digamos assim, refratário a uma espécie de estrangeiro. Seja porque é um estrangeiro que está buscando ali uma oportunidade, acaba virando um morador de rua, seja porque é um estrangeiro que está trazendo para ele um custo muito maior, a ponto dele ter que sair de casa para morar nas cidades vizinhas. Né? Então, essa questão do direito do trabalho à distância, da tecnologia, não é um problema local, um problema que se vê mundial.
né? Porque o próprio Brasil pode ou ceder essa sua mão de obra ou ter essa mão de obra aqui. E também pode ser tanto objeto de moradia de alguns países vizinhos, como também sempre foi, né, um exportador de mão de obra. Então, quero agradecer a professora Carla pela palestra, né, um tema atualíssimo, e abrir para os questionamentos dos colegas, das colegas, dos nossos alunos e alunas, dizendo, cara, que nós começamos muito bem a nossa semana jurídica. Muito obrigado. Obrigado. Bom dia a todos e todas. Cumprimentar a doutora Carla, a professora Carla, pela exposição. Por um lado, um pouco angustiante, mas importantíssima para todos nós aqui, cumprimentar os mestres, alguns alunos, funcionários, o senhor diretor. O início da nossa semana jurídica, está com quantos anos a semana jurídica? 26 anos, né? Foi uma das primeiras semanas jurídicas aqui na região de São Paulo, né? E essa semana a gente tem bastante coisa aqui interessante. Uma pena, o professor Rodrigo, a gente conversava mais cedo sobre isso, uma pena ter colocado essa exposição mundial numa competição absolutamente desleal, porque foi um júri simulado. A tecnologia também tem o aluno. Exatamente. Muita gente consegue, por conta da tecnologia, assistir isso remotamente, né? E o júri simulado, eu falo com o professor Plínio, com o professor Davi, o direito penal são aquelas paixões que a gente tem na época da faculdade, né? Quem não se apaixonou na época da faculdade pelo direito penal? Depois, quando a gente cai na realidade, aí é outra história. Enfim, muita coisa que foi falada aqui, professor, serviria para, uma vez mais, reforçar, salientar, sublinhar algo que certamente todos nós, professores, a gente fala de sala de aula, né? Que são, aspas, riscos e oportunidades que as novas tecnologias trazem, sobretudo para as novas gerações que estão chegando, né? Gerações que são difíceis de decifrar, para saber o que é isso. Qual é o anseio, o interesse, etc., desses grupos, dessas tribos, em certas circunstâncias, né? E o que eu tenho salientado em sala é que existem certas habilidades que, pelo menos há algum tempo atrás, eu tinha a esperança de que não seriam substituídas pelas máquinas, né? Mas no último sábado, quando nós tivemos aqui a presença do ministro do STJ, Paulo Sérgio, graças à atuação do professor Gilberto, enquanto diretor processual, nós viemos aqui, o ministro Paulo Sérgio já trouxe alguns alertas de que mesmo na área de negociações e tal, é possível se valer de inteligência artificial, né? Mas, enfim, existem negociações e negociações, é claro, né? E as negociações e as habilidades de oratória, a empatia, a capacidade de encontrar saídas para os problemas, né? E a criatividade jurídica no melhor sentido da palavra, que tem muito sentido, né? Então, essas habilidades especiais, capacidade de análise, de trabalho em grupo, de conviver com as diferenças, quer dizer, são habilidades que precisam ser cada vez mais desenvolvidas pelos estudantes, são preocupações permanentes da instituição, né, para enfrentar esses novos tempos. Eu sempre comento em sala de aula, nós passou por aqui nos anos 90, principalmente nos anos 90, o professor Domênico de Masi. Ele já alertava, àquela altura, 30 anos atrás, para o risco das atividades repetitivas, né? Chamava a atenção que as atividades repetitivas serão substituídas pela máquina. Enfim, ele tinha uma visão mais holística,
mas até lúdica em certos momentos, ali, muito otimista, de que as máquinas iriam nos substituir, ia sobrar mais tempo para os seres humanos. Uma das suas obras mais extraordinárias é o ócio criativo, né? O que o ser humano faria com o ócio, o tempo livre, a cultura, etc. Né? Falava muito sobre isso. Então, talvez, porque é outra coisa que a gente diz, não é possível frear o avanço tecnológico. Não é possível impedir o avanço tecnológico. Ele faz parte da própria evolução humana. A senhora começou falando das fases da evolução industrial, né? Dos primórdios, século XVIII ainda, né? Mas pode-se, circunstancialmente, como a lei dos frentistas, né? E segurou ali um pouco a instalação das bombas de combustíveis automáticas, de fato isso criou, mas tem problema de segurança também, que envolve isso aí e tal. Segura assim um certo tempo, mas acaba isso chegando de uma maneira ou de outra. Enfim, eu estou com um compromisso daqui a pouco, mas eu não poderia deixar de primeiro cumprimentar a senhora pela disposição, pela visão panorâmica, né? Porque tudo isso certamente merece aprofundamento, mas uma visão panorâmica, um voo para tantos desafios que estão colocados, ao mesmo tempo em que, sem lançar aquelas labaredas de fogo, sobretudo para os empregos que estão acabando, tem algumas palestras que a gente assiste, acabou tudo. Vamos sair daqui, não tem mais uma aula aí. Né? Não é bem assim. Nós estamos em períodos de transformação. Né? E temos que nos preparar para isso. Né? E sendo assim, é melhor que façamos o quanto antes. Né? Quem chegar primeiro, costuma beber a água mais limpa. Né? Quem chegar depois, acaba se complicando. Então, o alerta que deve ser lançado para a academia, para os bancos da faculdade e tal, para as pessoas se prepararem. Os seminários, os trabalhos de grupo, a oralidade, a solução de problemas, porque isso ainda vai levar, pelo menos eu tento ser otimista nesse sentido, ainda vai levar algum tempo para a gente ser substituído nessas tarefas. Né? Mas é isso, é só cumprimentar a senhora e agradecer por ter atendido tão gentilmente o convite do professor Davi, professor aqui. Foi um prazer enorme ter estado nessa manhã. Muito obrigado. Estou muito feliz em revê-lo, fazia tanto tempo que não nos víamos, né, e agradeço muito, né, as palavras e essa análise aí resumida do que a gente falou aqui. Né? Mas muito bom. Muito obrigada, professor. Só falando. Sabe por quê? A questão do desemprego em relação aos trabalhos repetitivos. Mas eu também não vejo motivo para nós nos entristecermos com o fim deles. Porque eram trabalhos também que, primeiro, no que se refere à advocacia, a nossa academia, ela não se deve prestar para formar profissionais que simplesmente estejam ali para digitar e copiar peças. Não é esse o papel das instituições de ensino. E esses trabalhos repetitivos, eles também trouxeram no passado inúmeras doenças, não só de saúde física, como de saúde mental também. Né? Essa questão, por exemplo, que o Mauad colocou dos frentistas, essa proibição seria a solução? Será que aquele trabalho de frentista é um trabalho que hoje é necessário, imprescindível e está alinhado à ideia de um trabalho digno? Né? É de se repensar também. Né? O que, antes de te dar a palavra, o que eu ouço muito é do término desses trabalhos e a gente sabe o que será, digamos assim, o que não haverá mais. Mas a gente não consegue olhar com tanta clareza o que virá no lugar. Mas se tem algo que a gente pode
digamos assim, ter alguma esperança, é que a gente não vê a taxa de desemprego aumentar. Toda essa tecnologia ela já está um pouco embarcada no Brasil, um pouco mais, um pouco menos, com escritórios mais avançados nesse aspecto, com escritórios menos avançados, com a uberização, mas o desemprego, pelo menos no Brasil, ele tem estado em queda. Então, algum emprego que para nós está passando imperceptível está sendo gerado, né? Nas empresas de tecnologia, em algumas áreas. Porque se a gente tem mais tecnologia e não tem visto uma queda de desemprego, um aumento do desemprego, essas pessoas estão alocadas em algum lugar. E muito da medição está se fazendo via carteira de trabalho, né? Não é só uma medição ocupação, é uma medição postos de trabalho. Não sei, queria até te ouvir nesse sentido de que a modernização, a automação está chegando forte, mas eu não vejo desabar postos de trabalho. Rapidinho, que na verdade o que a gente tem que pensar no crescimento econômico. Né? Se a gente consegue ter um crescimento econômico, mais empresas abrem mais postos de trabalho, consequentemente está ligado, né, a esse contexto. Agora, existem trabalhos que a gente não tem mão de obra para isso. Né? É um exemplo que a tecnologia traz, por exemplo, o meu sobrinho, um afilhado, ele está fazendo mestrado, se especializou nisso, está fazendo mestrado nos Estados Unidos em segurança da informação. Para um peso de ouro. Segurança da informação é algo hoje extremamente relevante e que tem um mercado de trabalho enorme, né? Mas é muito mais difícil. Então, você tem muitas pessoas na área de TI, mas você tem pouca gente na área de segurança da informação. Programador, você tem um monte, você não tem segurança da informação. Então, daqui a pouco, isso aqui começa também a ter mais gente, então, começa a ter mais emprego. Então, obviamente, uma situação que vai absorver. Mas quanto maior a economia, só que a grande questão são as economias que estão estagnadas. Não tem como crescer. As economias europeias, por exemplo, elas não têm como crescer. E o desemprego na Europa aumenta exatamente por conta disso. Né? Então, é um ciclo, mas essa é a grande questão. A gente não tem uma desesperança, a gente tem isso, Rodrigo, eu falo para os alunos há muitos anos. Esse ano eu estou fazendo 36 anos de magistério, e eu falo, mesmo antes de todo esse mundo da tecnologia, eu sempre falei para os alunos, a gente tem que ser diferente, a gente tem que ter realmente uma visão diferente. Eu tive a honra, né, de ter alguns professores extremamente excepcionais na minha formação, mas 2 professores foram essenciais numa formação jurídica para mim. O professor Bofeto da Cibaltex, né, que era uma pessoa de um pensamento extremamente amplo e muita gentileza. Né, e a gente saía da São Francisco, ia para o apartamento dele, morava na Rua São Luís, e a gente estava tudo sentado no chão, em volta da cadeira, e ele falando do direito, o que foi uma oportunidade excepcional para a gente pensar o direito como um todo. E outra pessoa, de um jeito extremamente difícil, mas um gênio, né, de pensamento, o professor Fábio Cunha Comparado, né, que dizia para a gente que o direito não pode ser uma coisa estanque numa área, você tem que ter uma visão ampla, e tem que pensar, né, de uma forma diferenciada. Então, isso é o que eu sempre falei para os alunos. Né? Pense, isso que está na moda, saia da caixinha, né? Pense de forma diferente, né? Busquem soluções. Isso é o que vai fazer, no nosso ponto de vista, a grande diferença em relação à tecnologia. Né? Acho que eu estou me estendendo demais. Imagina. Muito obrigada pela palestra. Não a conhecer pessoalmente, foi muito prazer. Fiquei realmente bem encantada com seus conhecimentos na área tecnológica, na área jurídica. Parabéns pela palestra e obrigada pelos ensinamentos. Eu também gostaria, já que a palestra envolve tecnologia,
de parabenizar o nosso diretor, que com certeza ele falou que ele parabenizou todo o corpo docente, discente, funcionários, mas ele esteve à frente em 2 mandatos, né, agora vai finalizar, né, o segundo, e esteve à frente da revolução tecnológica aqui na nossa faculdade, então a gente deve também isso a ele. E ele também mostrou que o que a gente acabou de falar, o equilíbrio entre a máquina e o homem é indispensável para a gente continuar evoluindo. E acho que ele, na direção dele, ele mostrou bastante isso, em que ele trouxe a tecnologia para a nossa faculdade, ao mesmo tempo ele conduziu muito bem a forma humana de lidar com todos nós, e eu agradeço a ele por isso. Se a gente tem um êxito no ENAD, em outras questões, também devemos muito a ele. Então, obrigado pelo isso. Eu só vou fazer uma colocação de tecnologia. Tá. Doutora, é uma dúvida até que eu tenho na minha questão profissional, e até quando eu ministro aula sobre isso, nós temos a questão da comunicação dos atos, né, dos processos, onde se insiste, né, na utilização dos meios eletrônicos, transitação, intimação, enfim. Para isso, o CNJ vem criando esse banco de dados, né, e disse que, em relação às pessoas jurídicas, ele é obrigatório, as pessoas jurídicas devem inserir, né, suas informações, sob pena de se aproveitar do sistema vizinho, enfim. E as pessoas físicas, o CNJ não disse dessa mesma maneira, mas o CPC diz que é uma obrigação manter os dados atualizados e incluir o endereço eletrônico. Eu sempre fico me perguntando até que ponto isso não esbarra na proteção de dados. Essa é uma dúvida que eu tenho em relação, principalmente, às pessoas físicas. E a outra questão é sobre a unificação dos sistemas do Poder Judiciário brasileiro. A gente hoje conta com quase 70 sistemas, por incrível que pareça. Isso dificulta bastante a vida do advogado. E eles estão estudando um sistema único. Porém, eu fico me perguntando se isso vai ser viável, porque existem forças contrárias, né? Existem vários interesses, contratos, etc. O que a doutora acha sobre essa unificação e sobre essa primeira questão da proteção de dados? Obrigada. Bom dia. Bom, vamos lá. Em relação a essa questão de proteção de dados, eu acho assim, os dados têm que ser protegidos, mas o fato de você informar isso para uma autoridade não significa que você está ferindo a sua privacidade e os seus dados não podem ser divulgados, é para uma outra finalidade. E isso, veja só que interessante. Eu tenho, a minha família não é brasileira, né? Pais não são daqui, mas alguns países, né, da Europa, isso é muito, mas muito comum antes mesmo da tecnologia. Você não pode mudar de cidade sem comunicar à autoridade da cidade que você está saindo e da autoridade que você está, para onde você está indo. Então, por exemplo, isso para fins de investigação criminal sempre foi muito mais fácil. Aqui, a pessoa comete um crime, vai para outro lugar, ninguém sabe onde ela está, ninguém sabe. Então, assim, o interesse da sociedade prevalece sobre isso, né? Então, essa questão de domicílio digital, seja para pessoa jurídica, seja para pessoa física, ela é uma forma de comunicação, de atos, obviamente, do Poder Judiciário, mas também uma forma de que o poder público possa, né, ter um acesso aos seus cidadãos, às empresas que aqui funcionam, de uma maneira mais unificada. A gente precisa ter uma unificação de tudo. A pessoa morre, você não sabe quem morreu se você não tem o cartório que está totalmente interligado. A questão de pesquisa patrimonial, que na Justiça do Trabalho é um grande problema, né? Deve não paga, né? E para você buscar. Então, a tecnologia tem sido extremamente importante para isso, mas ainda falta muito. Você não consegue, com a tecnologia, ainda saber de patrimônio que está em outros estados, ainda não é tão simples assim.
Então, tudo isso é uma evolução para a própria sociedade. Os dados têm que ser respeitados, têm que ser preservados dentro da LGPD, mas, sem dúvida nenhuma, eu sou uma entusiasta disso. Acho que todos nós temos o dever, como cidadãos, de manter nossas informações para o Estado seguro. Não estou escondendo nada, qual é o problema? O Estado tem esse papel de preservação da sociedade. Então, esse é o ponto. A questão dos sistemas do Poder Judiciário, a gente precisa, de alguma forma, unificar tudo isso. Né? Eu acho que a gente tem que encontrar a melhor solução para facilitar. Né? Porque eu, por exemplo, eu tenho pavor se eu tiver que entrar no sistema da justiça comum, porque eu não sei. A minha vida é advocacia trabalhista, então eu tenho familiaridade com isso. Se eu tiver que protocolar uma petição, olhar um processo que não seja trabalhista, eu não sei nem para onde começar. Né? Então, acho que a facilitação, né, de tudo isso é também uma questão extremamente relevante. Tem interesses, tem tudo, dificuldades orçamentárias, etc, etc. Mas eu acho que é tendência também. Tá bom? Certo? Pedir licença. Claro. Eu tenho depois o último. Claro. Tá. Quem que ia perguntar? Vamos lá. Pois é. Bom dia a todos e todas. Parabéns por essa palestra. Meu nome é Ismael Oliveira, sou do primeiro ano. Tá? Eu escrevi aqui para não ser prolixo. Né? A pergunta é a seguinte. Foi dito aqui que países com menos poder tecnológico, entre os quais o Brasil, geralmente utilizam-se de mão de obra desqualificada e preparada para o mundo tecnológico. Porém, sobretudo com a utilização da inteligência artificial, há um grande risco de eliminação dessas mãos de obra desqualificadas ou não automação de tarefas rotineiras. Diante disso, como os operadores do direito, especialmente os alunos do primeiro ano, que eu faço parte, né? Podem se preparar de maneira eficaz em habilidades analíticas, estratégicas e interpessoais para se adaptar e prosperar no mercado de trabalho. Obrigado. Muito boa pergunta. Né? Mas deixa eu só começar uma questão aqui bem interessante. Né? Quando a gente pensa em tudo isso, né, assim, me dá um pouco de angústia, né, do nosso país. Nosso país é um país de dimensão territorial enorme, com realidades sociais, culturais e econômicas muito diferentes. Né? Eu me lembro que em 1994 eu fui dar aula no primeiro curso de especialização que teve no estado do Amazonas. E aí eles contrataram os professores aqui de São Paulo para dar o curso, primeiro curso de especialização. A gente ficava uma semana lá dando, né, o curso, cada módulo era uma semana toda, e foi muito procurado, né, magistrados, né, os procuradores, né, porque não tinha, era primeiro. E eu me lembro que eu estava lá falando, tal, e de repente uma levanta a mão e fala assim, professor, o que o pessoal está falando é perfeito. O processo do trabalho é exemplar, aí você está dando aula de processo. Mas eu sou juíza aqui, isso era antes da emenda 45, 10 anos antes da emenda 45, o estado do Amazonas já usava varas itinerantes. Na verdade, era uma vara itinerante, que ela era juíza nessa vara itinerante, que funcionava com vara. E que ia pelos rios ali do Amazonas, parava nas comunidades ribeirinhas, e tinha que solucionar os conflitos trabalhistas, que eram extremamente singelos, simples, e que tinham que ser resolvidos de uma forma singela e simples, né? Com conciliação muito mais conciliadora do que processualista. Olha só que interessante. Né? E aí, então, aquilo caiu assim, de uma forma tão profunda, que nunca mais eu fui dar aula em qualquer aula, que eu já dei aula no Brasil inteiro, sem estudar as realidades locais e poder adaptar aquilo que eu estou falando para aquela realidade. Né? Nós estamos falando do estado de São Paulo, o estado mais pujante do país, um estado com oportunidades, né, enormes,
inclusive para nós no mundo jurídico. Mas o que eu posso te dizer é isso: o direito, ele faz a diferença em relação à tecnologia, lógico, você vai ter que ter uma formação tecnológica para saber lidar com tudo isso, mas o mais importante é essa habilidade de relacionamento humano, essa habilidade de conciliação, essa habilidade de encontrar soluções para as questões jurídicas de uma forma humana. Então, isso é muito importante. O que eu posso dizer para vocês é que a geração de vocês, ela está com maior dificuldade para isso. Vocês são ótimos em tecnologia, mas a tecnologia está transformando vocês em indivíduos e não em grupos, né? Ou indivíduos de grupos muito determinados, que é aquela verdade que vocês acreditam, mas vocês não estão abertos para outras realidades, outras formas de pensar, muitas vezes. Então, eu acho que o profissional do direito precisa ter isso, uma aceitação generalizada das pessoas, saber conciliar os interesses e as atuações diferentes, as realidades diferentes das pessoas. Isso é um profissional do direito, para mim, diferenciado, que tenha essa habilidade, tá bom? É isso. Professor, antes do senhor eu quero pedir licença. Vai lá, querido, você tem sessão. Eu tenho sessão do pleno do tribunal, tem que ir embora. Eu peço só aos meus alunos que estão aqui, que vão fazer o relatório, o professor Gilberto vai receber para mim e depois vai me entregar. Tá bom? Obrigado, bom dia a todos. Beijo, você sabe. Nós vamos passar a palavra ao professor Egon Schmidt, depois ao Natan, e aí nós encerramos, até em respeito à professora que também tem seus compromissos. Ok? Vamos lá. Bom, mais uma vez agradeço a presença da professora Carla Romar. Eu não sou da parte da manhã, fiz questão de vir para ouvi-la, porque eu sei que é maravilhosa, sempre, né? As coisas que você tem a nos trazer. Então, em relação, eu vou fazer algumas considerações, depois passo a palavra, mas com relação à questão da tecnologia, para mim, eu sinto que ela me traz superpoderes, mas para ter superpoderes, eu tenho que saber utilizá-los, que é o que eu vejo de dificuldade das novas gerações. Então, eu construí um algoritmo com o ChatGPT. E aí eu pergunto para o meu filho, como que ele consegue, olha, você quer aprender comigo construir um algoritmo? Não, eu quero só usar o algoritmo. Então, a gente, efetivamente, tem gerações de usuários. A nossa geração que quer saber como funciona, a gente acaba, como eu sei como funciona, eu sei dominar o algoritmo e eu sei utilizá-lo ao meu favor. Eu não sei se as novas gerações estarão aptas a utilizar esses superpoderes com sabedoria. Com relação ao Poder Judiciário, desde a época do Fux, na presidência, agora na época do Barroso, a gente tem como espelho o que aconteceu na Estônia. A Estônia é um país 99% digital. E por isso criaram o 100% digital, o processo 100% digital, meio que baseado no que acontece lá. Mas a ideia é dotar o Poder Judiciário de agilidade e, entre aspas, esses superpoderes. Então, tem a plataforma digital do Poder Judiciário, que é mesmo a ideia de unificar tudo. E se eu precisar de um ofício do INSS, eu clico no botão, eu não preciso pedir ofício. Eu clico no botão e eu tenho aquela informação. Mas, claro, nunca dispensando o ser humano. E eu, fechando aqui, depois fazendo a pergunta, eu sempre, todas as semanas jurídicas, acho que eu repito a mesma situação, que para mim é paradigmática no quesito importância do ser humano na advocacia e na magistratura. Uma situação que envolvia uma advogada de São Bernardo do Campo. Eu estava na 14ª turma, que é a turma do Davi, do Fernando, da Cristina, e a advogada sustentou muito bem, oralmente, mas a gente já conhecia o processo porque ela entregou os memoriais anteriormente. E ela dizia, se eu for seguir o que está na legislação, na letra fria da legislação,
meu cliente não tem razão. Mas eu peço para que analise a questão dos princípios constitucionais, especialmente a situação da pessoa humana. Ele está com câncer, ele descobriu o câncer no aviso prévio, e utilizando daquele período final do plano de saúde, ele acabou fazendo os exames e descobriu o câncer. Ele usou o plano de saúde por mais um ano, porque a lei permite isso, mas ele precisava de mais um tempo para ter certeza de estar curado. Então, eu peço esse mais um tempo, a ampliação do plano de saúde, independentemente do que está escrito na lei. Veio a sustentação oral do réu, da empresa. E o advogado disse algo que nenhum computador diria. Estou aqui sustentando oralmente para pedir que me condenem. Eu preciso da condenação. Só com a condenação eu consigo explicar no plano de saúde que eu vou manter essa pessoa por mais tempo. Então, essa história de quero uma condenação vinda do réu, um computador não diria. O magistrado, a clínica julgadora, mantendo uma condenação ao arrepio do que está na legislação, também nenhum computador faria. Mas a gente já entendeu ao princípio da justiça, que é o ser humano no centro de tudo. Então, apesar da tecnologia, apesar de tudo, a gente, especialmente a gente da advocacia e do Poder Judiciário, a gente tem o ser humano no centro das atenções. E eu queria que você finalizasse falando sobre tecnologia e ser humano no embate em permanência. Isso aí. Faz a sua isso, eu já respondo de uma vez. Queria agradecer pela oportunidade que o diretor está dando para a gente discutir sobre esse assunto, que é um assunto bem interessante. E eu queria perguntar sobre o papel das inteligências artificiais, principalmente na área do judiciário, substituindo ou interferindo no papel do juiz. Por exemplo, a gente sabe que as inteligências artificiais elas conseguem computar uma sequência de acontecimentos, de dados. Quando a gente estuda as decisões judiciais, a gente vê, por exemplo, das fontes diretas e indiretas, a gente estuda doutrina, jurisprudência, o próprio ordenamento jurídico. A computação do ordenamento jurídico não é uma coisa difícil em si, da jurisprudência também não, porque é uma sequência de decisões que seguem a mesma lógica, então a inteligência artificial consegue fazer isso. Em relação à doutrina, talvez seja mais complicado, mas dá para digitalizar as doutrinas principais. E eu queria saber se existe, no futuro, a possibilidade da inteligência artificial substituir o juiz, tendo computadorizado todas essas informações, só aplicando, no caso concreto, as características principais, para que não tenha mais juiz. Porque quando a gente vê, por exemplo, acho que é Kelsen que fala, que é na ciência do direito, tem uma decisão política do juiz, que ele acaba aplicando a lei de uma forma mais justificar as decisões que ele já deu, ele aplica para justificar, se a própria inteligência artificial não seria a resolução disso, de tirar a política do direito e tornar a própria ciência do direito mais pura. Né? Tá. Bom, acho que tem a ver com o que a professora Notilde falou, né? Eu não vejo a substituição do juiz, do advogado, de qualquer profissional do direito pela inteligência artificial. Eu vejo a inteligência artificial como uma ferramenta muito importante e extremamente útil para algumas questões. Por exemplo, atividades repetitivas, sem dúvida nenhuma. Sentenças de ações de massa, sem dúvida nenhuma, elas podem ser feitas, porque a situação base é uma única, né, e o resultado vai ser o mesmo, certo? Né? Agora, olha o que a professora Eugênia disse, né? Você acha que a inteligência artificial julgaria fora da lei? Não. Interpretaria um princípio da dignidade humana, um princípio dificilmente. O que é dignidade humana? Acho que só nós, humanos, conseguimos ter a dimensão do que é uma dignidade humana. Eu vejo que a inteligência artificial consiga fazer isso. Uma petição feita pela inteligência artificial aplica a lei.
não vai pedir como advogado réu, eu peço a condenação, para que eu possa ter essa sentença, e lá no plano de saúde falar, não tem como agora, você vai ter que me dar, porque foi o judiciário que decidiu. Então, essas questões, esse é um exemplo, mas eu acho que a questão humana, ela é essencial. E para casos muito sensíveis, em que você tem realmente a necessidade de ouvir testemunhas, de ouvir as partes, de ouvir, só o ser humano pode isso, né? Eu acho que a tecnologia pode até ser, não sei, tudo pode ser da tecnologia, mas interpretar o tom de voz, interpretar a postura, a fisionomia quando está depondo, o contexto, isso só o ser humano pode fazer. Né? Eu acho que a gente vai ter, sim, substituições para aquilo que é legalista ao extremo, né? Vamos lá, legalista, aplica a lei, ok, e pronto. Né? Mas a vida humana não é só isso. Né? E as leis, elas não são exatas, a tecnologia é exata. Se a gente tivesse uma lei exata, a gente não teria interpretações do direito, né, que são feitas há séculos. E as interpretações é que permitem que a gente julgue de uma forma mais justa. O conceito de justiça é um conceito fluido, não é um conceito objetivo e tecnológico. Né? Então, por isso, eu acho que a gente não vai substituir. A gente vai, talvez, precisar de menos juízo para algumas áreas, que, como eu disse, são essas decisões muito repetitivas. Questões tributárias, muitas vezes, que são aquelas questões mais aplica a lei, né? Talvez, mas outras questões, no âmbito do direito de família, do direito do trabalho, e a própria questão do direito empresarial, negociações e tudo mais, o ser humano é essencial, tá bom? É isso que o professor Teixeira, não tem como nós, seres humanos, eu entendo isso. Espero que realmente não aconteça, mas eu acho que não. Acho que a gente, é muito ficção científica pensar que o ser humano vai ser substituído 100% pela máquina. Nós somos melhores do que a máquina, tá bom? É isso. Bom, muito obrigada, gente. Mais uma vez, quero agradecer a professora Carla pela palestra, pelos ensinamentos, os nossos colegas que aqui estão conosco, o professor Clio, o Gilberto, a Matilde, a Priscila, desculpa, e a Ivane e a Ivone, pelas palavras carinhosas, aos nossos alunos, alunas, a todo o pessoal que representa aqui o nosso pessoal administrativo, que dá todo esse apoio, e os alunos que ficam esse ensinamento. Né? Acho que, sobretudo, o que a palestra mostra é que vocês precisam estudar muito, com afinco, para que possam se distinguir. Né? Não haverá espaço, se é que ainda há, para meros repetidores. Então, vocês precisam investir, precisam estudar, né, se preparar. Tem que ter a inteligência, tem que ter o mundo digital aliado a vocês, mas ter o cuidado de não ter nesse mundo digital uma repercussão negativa em termos de saúde mental. Então, quando eu olho para o meu filho, que vai fazer 15 anos, acho que a maior preocupação que eu tenho com ele hoje é dele manter íntegra a saúde mental dele para a vida adulta. E isso está relacionado ao quanto de consumo de telas que existe. Como é que vocês estão organizando a vida de vocês e dividindo o tempo entre trabalho, lazer, convivência? Ninguém aprende na tela a fazer negociação. Você tem lá um tutorial, mas se você não conviver, se você não conseguir entender o outro, ter empatia, conseguir conversar, né, dificilmente a sua profissão ela será
uma profissão de excelência no direito. E o juiz hoje também não pode ser um juiz, nunca pôde, mas com mais razão, não pode ser um juiz autoritário, que lê a lei e aplica, tem que ser conciliador. O Ministério Público tem que ser delegado de polícia, o promotor, o advogado. Nós lidamos com pessoas, então tem que ter essa vivência. Estudem, façam viagens, cuidem da saúde mental, que isso é imprescindível para o sucesso de vocês, pessoal e profissional. Então, quero agradecer a todos, dar por encerrada essa primeira palestra, mais uma vez aqui, cumprimentar e agradecer. Trabalho o professor Davi, aqui tem alguns trabalhos. Conheço as figuras. Obrigada, viu? Valeu, obrigado.